Escritura como nossa regra de fé e prática, como fabuloso o fato de podermos ter acesso à Escritura e como ela transformou o acesso à Escritura, como ele transformou a história do cristianismo e como ele nos atingiu e transformou também a nossa vida. No grupo da igreja, eu postei, acho que segunda ou terça-feira, um vídeo, um documentário, um link para um documentário, a Bíblia em inglês, ou a história da Bíblia em inglês. São 40 minutos e você vai ter um panorama do que custou, a vida de quantas pessoas foram ceifadas para que eu e você tivéssemos a Bíblia na nossa língua, para que a Bíblia fosse traduzida para o inglês. William Tyndale foi o homem que fez essa tradução. E para você ter uma ideia como ele foi considerado herege, ele foi queimado e depois de 200 anos desenterraram os ossos deles e queimaram de novo, para ter certeza, para mostrar que ele era ruim, que ele não prestava na igreja e na Inquisição. Um homem que deu a sua vida para que a Escritura chegasse até nós, para que eu e você tivéssemos acesso a ela, e basear a nossa vida pelas Escrituras muda completamente a nossa perspectiva de vida e a nossa relação com Deus. E hoje nós iremos falar sobre o segundo pilar, que é Christus, solo Christus. E eu quero para isso usar um texto que está lá em 1 Coríntios. Você abre a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós iremos ler 6 versículos, do 18 ao 24. Desculpa, dos 18 ao 23. Amém? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ainda aí, 1 Coríntios 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi lida, promulgada, que a tua palavra é viva e eficaz, capaz de discernir juntas e medulas e produzir em nós tudo aquilo que o Senhor deseja e apraz. Acha em nós corações receptivos, mentes cativas ao Senhor, e que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite aqui, em Cristo Jesus. Amém e amém. A cruz, irmãos, ela vem sendo aos poucos descartada da nossa cultura, da nossa rotina. Uma pesquisa foi feita há um tempo atrás, e essa pesquisa ela fazia o seguinte: ela mostrava o símbolo, um logo, um ícone, e pedia para que as pessoas relacionassem o que elas estavam vendo com o significado daquele ícone. O que aquele ícone significava? O que aquele ícone queria dizer? Eu tenho certeza que você pode andar por qualquer lugar do mundo, você vai ver uma placa de preferencial, você vai saber que ali é preferencial. Aquela placa tem um significado para você. Em qualquer lugar do mundo, quando o sinal fica vermelho, o que significa? 2 carros mais podem passar, não é isso? É assim? Pare, né? Então, o símbolo tem um significado. Então, essa pesquisa mostrou o seguinte: 92% das pessoas pesquisadas, eles quando viram os anéis, o desenho daqueles anéis olímpicos,
identificaram que aquele símbolo era o símbolo das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. 88% dessas pessoas identificaram aquele M amarelo, grandão, com McDonald's, quando viram o logo do McDonald's. Shell e Mercedes foram reconhecidos imediatamente por 74% das pessoas envolvidas, mas apenas 54% das pessoas que foram entrevistadas relacionaram a cruz com a fé cristã. A cruz com a fé evangélica. A cruz começou a perder sentido e significado. Aos poucos a gente tem dessacralizado a cruz e a gente tem eliminado a cruz da nossa cultura. Há alguns anos atrás, em qualquer direção de colégio que você chegava, uma sala de colégio, direção, acho que fórum antigamente, órgãos públicos, você chegava, havia uma cruz. Havia um símbolo representando a nossa cristianidade. Nosso país é um país de confissão cristã. Há uns anos atrás, num plano de mudança de mente que houve no Brasil, num plano de doutrinação que nós entramos alguns anos atrás, foi se identificado que esse era um símbolo nocivo. Então esses símbolos foram tirados das repartições. Esses símbolos foram banidos das repartições. Em 2000, quando eu cheguei na missão, a maior parte dos nossos trabalhos eram feitos dentro de escolas. Íamos em escolas, fazíamos teatro, falávamos com as nossas peças sobre assuntos que os jovens da época sofriam e tinham as suas necessidades. Então nós falávamos sobre suicídio, falávamos sobre uma série de coisas através do teatro, e de repente no final nós nos levantávamos e dizíamos: olha, a aplicação disso tudo é que você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Tudo que você sofre hoje, toda a sua dor, pode ser encontrada a solução em Cristo Jesus. Era tranquilo, a gente ia, não tínhamos agenda em alguns meses do ano, porque todas as escolas queriam. Hoje é praticamente proibido fazer uma ação como essa. Alguns meses atrás, você vai lembrar, eu fui para Cascavel ajudar um senhor, um gringo que veio para o Brasil, e ele faz trabalhos nas escolas. Então ele começa a palestra dele e ele diz: eu vou te dar 3 regras para o sucesso. E ele faz toda a palavra dele, toda a palestra dele baseada nessas 3 normas para o sucesso. Comece aonde você está, comece com o que você tem na mão e faça o melhor que você pode fazer, se empenhe. E ele vai falando sobre essas regras, mas no final ele diz: olha, tem a regra master, de ouro, que nada disso, sem você pensar na sua vida eterna, tem sentido. E aí então ele introduziu o Evangelho. Numa das sessões de uma escola estadual, na hora que ele começou a pregar o Evangelho, nitidamente alguns professores se incomodaram e o ambiente da sala mudou, e assim que acabou a palestra, aqueles professores saíram. Horas depois nós recebemos uma ligação da diretora pedindo oração, porque eles ameaçaram de denunciar ao Conselho de Educação por causa daquele tipo de coisa que foi colocada na escola. Só que eles saíram antes da hora, porque 3 ou 4 meninas vieram, ficaram, jovens, sentaram conosco e disseram: eu estava indo tirar minha vida, eu já estava desistindo de viver. Teve uma que veio para mim e falou assim: olha, eu sou filho de pastores e eu desisti da minha fé, e hoje, ouvindo aqui, eu percebi que Deus não me dá trégua, Deus me persegue, eu quero Jesus. Esses caras foram embora antes de verem tudo isso. Valeu o risco. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Nós estamos tirando a cruz do centro da nossa cultura. Nós estamos tirando a cruz do centro da nossa vida. Inclusive nós como igreja evangélica. Porque muito das nossas pregações estão mostrando Jesus como mestre, o maior mestre que já existiu. Muitos livros que nós fizemos. Jesus, o grande psicólogo que já teve. A maneira de gerir pessoas segundo Jesus. Jesus, o maior técnico de futebol que já existiu. Como ele pegou 12 homens e fez dele a melhor equipe que já houve na face da terra.
né? A gente está pregando uma série de facetas de Jesus como igreja, mas muitas vezes não passamos pelo Gólgota, não passamos mais pelo Calvário. Algumas pessoas não querem ir para o Calvário. Algumas mensagens que incluem o Calvário, quando elas terminam, as pessoas torcem o nariz. O pastor pegou pesado hoje. As pessoas não querem lembrar da cruz. A cruz tem virado um detalhe e não um fato central na nossa vida e na nossa fé. Então, quando a gente olha para aquilo que nós vimos na semana passada, e a gente olha a Bíblia como uma narrativa da história de Deus, essa história de Deus que começou numa eternidade, vai nos encontrar na outra eternidade. A história de Deus que começou com a criação, e ela vai terminar com o segundo reinado, a segunda vinda de Cristo Jesus. Quando a gente olha para essa narrativa de Deus, a gente percebe que o centro dessa narrativa é a cruz de Cristo. Toda narrativa, ela começa com uma história, ela vai crescendo, ela vai construindo a história até o clímax. Então, tudo dessa história, antes da cruz, tudo que nós temos na Bíblia antes da cruz é para nos preparar para a cruz. E tudo que nós temos depois da cruz é consequência da cruz. A cruz é o centro da história de Deus. Na cruz, Deus dividiu a história em antes da cruz e em depois da cruz. Antes do sacrifício vicário de Jesus e depois em como viver por causa do sacrifício vicário de Jesus. A cruz é o centro da narrativa bíblica. Nós não podemos considerar a narrativa bíblica sem considerar a cruz, irmãos. Pastor Franklin Ferreira, ele escreve no livro chamado Pilares da Fé, eu te recomendo, ele escreve o seguinte: ao considerar com toda seriedade o texto sagrado, o que descobrimos é que Cristo crucificado está no centro da Sagrada Escritura. Tudo o que vem antes é preparação para a cruz, e o que vem depois é desdobramento dela. Portanto, só Cristo é o princípio que ensina que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há redenção por meio de nenhum outro e de nenhuma outra maneira. Paulo escreve isso a Timóteo e ele diz assim: olha, Timóteo, há um só mediador e um só mediador entre o homem e entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e 6. Só há uma forma de chegarmos até a Deus, e é através de Cristo Jesus. Não há nenhuma outra maneira de interpretarmos Deus, de conhecermos Deus, de termos relação com Deus, se não for através de Cristo Jesus. Nenhuma outra forma, nenhuma outra maneira. Mas aí você vai me dizer, mas e nós testamos outras maneiras? E eu vou te dizer que sim. No texto que nós lemos, você vai ver que Paulo, ele diz assim, olha, 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Paulo está escrevendo para essa igreja, e ele está se relacionando com a sociedade de Corinto, com a igreja que existia em Corinto, uma igreja formada por pessoas que vieram da tradição grega, por pessoas que vieram como judeus, que eram judeus, por romanos que viviam ali. Então, Corinto era uma colônia romana. A maioria dos seus habitantes eram ex-soldados, eram pessoas que vieram morar em Corinto, que compraram posses, compraram terra em Corinto. Ela é uma das mais importantes colônias romanas, ela tem o status de colônia romana. Então, a forma dessas pessoas se aproximarem de Deus passava pela formação deles. Os gregos, com seu dualismo, achavam que toda razão era boa. Então, apenas pela razão eles poderiam entender a Deus. Apenas no campo da ideia eles poderiam vislumbrar a santidade de Deus e experimentar a Deus e se tornar como Deus. Os judeus queriam sinais. Os judeus queriam saber se Deus estava fazendo alguma coisa. Eles queriam o maná do céu, eles queriam pão, eles queriam a libertação de Roma, eles queriam estar bem.
Eles queriam chegar a Deus de uma outra forma, de uma outra razão, de uma outra maneira, de uma outra... experimentar Deus pela sua lei, pela sua forma de interpretar a lei. Jesus confronta os fariseus várias vezes sobre isso. Paulo está dizendo aqui que lá naquele tempo isso já acontecia. Isso acontecia no tempo de Lutero. Lutero, quando ele depois de 6 meses, depois que ele afixa as teses, ele então vai para um debate na cidade de Heidelberg. E nesse debate ele coloca em choque, ele coloca em xeque o que ele chama de 2 teologias. A teologia que era vivida na época, e ele chama de teologia da glória. E a teologia que ele crê que deveria ser restaurada, que ele chama de teologia da cruz. E ele usa como base 2 textos muito conhecidos de nós. O texto de Gênesis capítulo 11, quando fala de Babel. Babel é uma escada que o homem constrói para chegar a Deus. Em Babel, o homem quer voltar, quer restaurar a relação que foi perdida com Deus pelas suas próprias forças. Ele constrói uma geringonça, ele constrói uma escada para que ele então chegue até o Senhor, para que ele toque o Senhor, para que ele vá até o Senhor em Babel, lá em Gênesis 11. E aí o Lutero, ele vai dizer que os homens da sua época queriam se relacionar com Deus por meio de obra de poder, sabedoria e glória, por obra de suas mãos. E ele fala que esses homens, ao fazer isso, eles constroem pelo menos 3 escadas. Eles tentam construir e chegar a Deus por meio de pelo menos 3 maneiras. A primeira maneira, a especulação. Eles acreditavam que para se chegar a Deus, você precisava de alguma coisa a mais no campo das ideias. Antes de se entender Deus, antes de se pensar sobre Deus, você precisava conhecer Aristóteles, você precisava conhecer Platão. E a partir das ideias de Aristóteles e de Platão, você deveria e você poderia se chegar ao Senhor. O Lutero diz que não é Aristóteles nem Platão que interpretam a Deus. É a palavra que diz quem Deus é. E pela palavra, todas as ideologias e filosofias precisam ser medidas e precisam ser pesadas. Então, assim como os gregos em Corinto, que queriam a sabedoria, que queriam definir o seu lugar e a sua salvação de acordo com aquilo que eles criam na teologia, na ideologia grega, assim também era com o tempo de Lutero. E assim também é com o nosso tempo. Hoje nós vivemos um momento, irmãos, que a tradição, principalmente uma tradição liberal, hoje, ela tem nos incentivado a tentar transmitir a mensagem bíblica com uma aculturação feita a partir de filosofias, de ideologias que não são bíblicas. Então eles vão nos convidar a ler textos bíblicos hoje, por exemplo, à luz do marxismo. Hoje nós vamos ter que interpretar o que é ajudar, o que é amar o próximo, o que é as obras, o que são obras de misericórdia, através da lente marxista. E se você não fizer dessa maneira, você está errado. Você não consegue hoje falar de uma missão integral desassociado da filosofia marxista que se infiltrou no meio dessa teologia, por exemplo. Hoje, quem quer fazer e falar de missão integral com seriedade é colocado, às vezes, um rótulo de canhoto, de esquerda, e às vezes não é. Mas a teologia foi contaminada com uma filosofia, por exemplo. Hoje você vai no mercado e você vai comprar uma Bíblia que vai te trazer leituras e apresentar as Escrituras com uma ótica, por exemplo, da ideologia de gênero. Já existe. Hoje você vai falar sobre um Deus justo
e aí você tem a pressão de ter que ter um Deus politicamente correto, um Deus que é amor e que todo mundo vai ter um final feliz no final das contas. Nós temos que amputar, em nome de ideologias e filosofias, nós temos que amputar o verdadeiro Evangelho. Em nome do humanismo, nós temos que deixar na mão do homem a decisão de ser salvo ou não. Um famoso pastor falou umas besteiras semana passada. Besteira. Horrível. Meu Deus do céu. Aquele irmão podia ter ficado quieto. Ganharia mais se ele tivesse ficado quieto. Mas por que eles fazem isso? Porque nós temos que ser relevantes para o nosso tempo. Nosso evangelho tem que ser relevante para o nosso tempo. Você vai lembrar do pastor Pipe falando aqui que às vezes nós andamos com as pessoas, nós queremos pregar um evangelho que seja mais agradável para as pessoas, e aí nós pegamos elas pelas mãos, caminhando com elas, abrimos a porta do inferno, colocamos ela lá dentro, fechamos e falamos tchau. Opa, falei inferno, não pode falar inferno também. Os liberais dizem que não tem inferno. No final, todo mundo vai ser salvo. Pastor, a sua mensagem hoje é de ódio, porque o senhor falou já inferno 2 vezes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Especulação, assim como foi no tempo de Corintos, assim como foi no tempo de Lutero, tem sido no tempo de hoje. O homem acha que pode definir a Deus a partir das suas ideologias, filosofias, que são muito bonitas, teoricamente, enganam, elas seduzem, elas têm aparência de piedade, negando-lhes, entretanto, o valor, negando-lhes, entretanto, a eficiência. Elas não se sustentam. Lutero fala que essa é a primeira torre construída, a torre da especulação. Depois ele vai destacar para a gente que sem a cruz, por causa do pecado, o ser humano distorce e perverte tudo que há melhor na criação. Não dá para conhecer plenamente a Deus sem passar pela cruz. A segunda escada que ele vai dizer é a escada das boas obras. Lutero começa a questionar a ação no seu tempo de algumas pessoas olhar para o serviço sacrificial como uma forma de obter mérito de Deus. Então, eles trabalhavam em leprosários, trabalhavam em hospitais, eles faziam aquilo como para que Deus desse para eles algum crédito, para que em algum momento aquilo contasse de alguma maneira para a salvação deles, as boas obras. E aí nós vemos o texto bíblico, os judeus pedem um sinal, os judaizantes criam dessa maneira, era o que eles faziam, era o que eles transformaram a lei, com a ideia de viver uma vida santa pelos próprios méritos. O que eles fizeram? Criaram um sistema pesado, um jugo difícil, um jugo que era quase que impossível de você se virar e viver. E a partir da interpretação desse jugo, eles julgavam se uma pessoa estava salva ou não, estava bem com Deus ou não. A partir desse jugo, eles determinavam o que a pessoa tinha que fazer para estar salva e para estar bem com Deus. Por exemplo, os judaizantes, que Paulo tanto combate lá em Gálatas, eles dizem: Cristo salva, porém só salva se você circuncidar-se. Sem circuncisão não tem salvação. As boas obras é aquela ideia de que eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. Eu preciso de Cristo e andar direitinho. Eu preciso de Cristo e não usar saia, não usar brinco, não usar cabelo curto. Eu preciso de Cristo e tantas outras coisas que a gente vê por aí que se transformaram em dogmas, em doutrinas pesadas que não levam realmente a um conhecimento de Deus. Doutrinas que colocam a gente num patamar de julgamento e num sistema de legalista de normas e de condutas. Irmãos, isso ainda acontece hoje. Assim como aconteceu no tempo de Paulo, assim como aconteceu no tempo de Lutero, nós vivemos hoje a tensão de entender que Cristo basta e só.
Quando nós pregamos, muitas vezes dizemos que a salvação é pela graça, a salvação é uma resposta à fé. Muitas das pessoas que têm em méritos e em obras a sua base de fé rangem os dentes. Por quê? Porque eles não conseguem conceber que Deus é um Deus misericordioso e amoroso e que perdoa. Deus é um Deus que esquece das nossas transgressões, que não usa as nossas transgressões contra nós mesmos a partir de Cristo Jesus. E nós vamos viver num sistema de obras e obras. O homem pode ser salvo por ele mesmo. O homem pode decidir a sua salvação. O homem pode dizer para Deus: não venha, eu não te quero, saia daqui. O homem pode frustrar a Deus. O homem é tão poderoso quanto Deus. É um sistema antropocêntrico, onde o homem é o centro de toda a interpretação da vida e de toda a interpretação bíblica. A terceira escada que ele confronta, que o Lutero confronta, é a escada do misticismo. No tempo de Lutero, havia pessoas que esperavam e entendiam que a relação com Deus ela era estabelecida através de revelações bombásticas da pessoa de Deus, através de visões, de sonhos, através de sinais, através de milagres. Então as pessoas esperavam sinais, esperavam milagres e viviam uma espiritualidade fundamentada nessa maneira, dessa forma. Cassandro falou para a gente que o Constantino teve um sonho da cruz, e ele diz que sobre aquele símbolo eles ganhariam, e Constantino manda pintar o símbolo da cruz em todos os escudos dos seus soldados, e eles são vitoriosos, e a partir daí atribui-se ao fato do sangue na cruz, atribui-se ao fato do santo sudário. Olha, esse paninho aqui é o paninho que estava na cabeça de Jesus, ele é santo. Se você der, se você tocar, se você pagar uma indulgência, você vai poder se relacionar com o sagrado. Nos dias de hoje, a mesma coisa. Você se relaciona com o sagrado através da rosa santa, através do paninho ungido, através do pedaço da camisa do pastor que tomou a facada e que estava ensanguentado, através da oferta sacrificial, que se você quer dar muito, quer receber muito, então dê muito. E aí isso é o melhor negócio, porque vai afetar em você e vai trabalhar na sua ganância, e você vai dizer: então eu vou lá e eu vou dar muito, e aí eu vou ter muito para dar, eu vou negociar com Deus. Nós continuamos, irmãos, da mesma maneira, flertando com isso. Nós continuamos esperando um sinal miraculoso. Só é bênção se tiver um reteté. Só é bênção se alguém me deu uma visão vinda do além. Só é bênção se alguém me deu uma palavra vinda do trono da glória. Aleluia. Eu me lembro que eu frustrei um rapaz uma vez. A gente estava orando juntos em uma reunião, não consigo me lembrar onde. Quando eu terminei de orar com ele olhou para mim e ele estava sincero naquilo que ele cria, e eu creio que isso me entristeceu mais por quem o ensina desse jeito. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor viu alguma coisa na minha vida? O que o senhor viu? Aí eu falei: rapaz, o que eu vi? Aí você já começa a pensar, né? Bom, eu vi o que a Bíblia disse que eu vi, que você é abençoado. Não enrolei. Eu falei: não, irmão, não vi nada. Mas nada mesmo? O senhor não tem uma revelação para mim? Eu falei: rapaz, eu sou batista, eu sou meio friozão, assim, né? Eu quis dar uma risada, né? Quis tentar rir com ele. Não. Aí ele falou: então tá bom. E saiu frustrado. Nós procuramos ainda assim. Sabe, nós estamos vivendo um momento, um tempo místico na nossa relação com Deus. Os judeus queriam sinais, Paulo está dizendo para a gente aqui. Eles queriam que Jesus fizesse mais uma multiplicação. Eles queriam que Jesus curasse mais um enfermo. Eles queriam que Jesus transformasse mais vinho, mais água em vinho. Eles queriam que Jesus fizesse mais alguma coisa para convencê-los e continuar convencendo. Pastor Paulo Borges Júnior, em uma das suas pregações, ele diz o seguinte: quem é multidão
sempre vai se relacionar com Deus buscando sinais. O que define em qual posição nós estamos na nossa caminhada com Deus, se nós somos multidão ou se nós somos discípulos, é se nós estamos cada vez mais, continuamos cada vez mais pedindo a Deus sinais, sinais, sinais. E olha só, Paulo não está dizendo que nós não podemos pedir sinais, o Lutero não está dizendo que isso não precisa acontecer, mas ele está questionando, nós estamos questionando uma base de fé em cima dos sinais. Irmãos, nós vemos pessoas hoje que saem da sua igreja para ir no irmão que ora, para subir um monte, para ir mergulhar lá em Israel, nada contra, é bênção. Mas isso não vai definir a tua vida. Se você conseguir, amém, maravilha, gostaria muito de ir também, mas não é o que define a minha vida. Vocês estão entendendo? A minha avó era uma mulher que recebia visita todos os dias, e eu temo a te dizer que poucas daquelas pessoas iam conversar com ela porque estavam interessadas em Jesus. Elas queriam saber o que a dona Sinhá tinha visto no futuro delas, quase como uma cartomante gospel, sem carta. E infelizmente muitos de nós nos relacionamos com isso. E o Lutero está confrontando isso nessas três escadas, ou melhor, na escada do misticismo. O homem sempre vai estar pedindo sinais, sinais e sinais. Vejam bem, não é algo que aconteceu há 502 anos atrás, é algo que está acontecendo agora em alguma das igrejas que se dizem evangélicas. Alguém me mandou um vídeo de um pastor pondo água, eu vou adotar essa técnica aqui, ele põe água na boca dele, vocês viram isso? E aí ele vai orar pelo fiel, manda o fiel abrir a boca e ele joga a água da boca dele dentro da boca do fiel. A ceia vai ser assim hoje, viu, gente? Então vem preparado, vem de babador, porque pode ser que respire. Mas as pessoas querem isso. Tem uma irmã que está sentada e as pessoas vêm depositando dinheiro nos pés dela. Tem um outro pastor que está vestido de Fred Flintstone. Não é Fred Flintstone, ele veste de pano de saco, mas parece o Fred Flintstone, porque ele é gordão. E ele fica lá, usando de gente que espera sinais, mas não confronta a sua fé com a sua vida, com a palavra. Nessas três escadas, o homem é o ponto de partida, tanto na escada da especulação, das boas obras ou do misticismo. O fim delas, o fim de Babel, é sempre um só: confusão. Babel sempre termina em confusão. E é isso que ele começa então a expor e a confrontar no seu tempo. Mas aí ele passa então a expor sobre a teologia da cruz, que ele chama de teologia da cruz. E Paulo aqui nesse nosso texto ele vai chamar isso de loucura da pregação. Porque na cruz, na teologia da cruz, não somos nós que fazemos a escada para ir até a Deus. É Deus quem faz uma escada e vem até nós. E ele vai usar o texto de Gênesis capítulo 28, quando Jacó está ali naquele campo de Betel, naquele lugar que ele chama de Betel, e aí ele tem uma visão, e nessa visão a escada, um sonho, nessa escada os anjos indo e vindo do céu para a terra, e o Senhor do lado dele, e o Senhor reafirma as promessas que ele tinha feito a Abraão, ele reafirma as promessas de Isaac, e ele reafirma a Jacó, que assim como ele foi com Abraão, como ele foi com Isaac, ele seria com Jacó. É Deus que vem em nossa direção. Essa também é a loucura da pregação. Deus deixa se encontrar pelo homem. Deus vem em busca do homem. Deus captura o homem. Deus vem até o homem. E aí, uma das coisas que a gente precisa lembrar é que essa relação perfeita entre o homem e Deus foi quebrada no Éden. Foi quebrada quando o homem peca. Quando o homem desvia-se do plano original de Deus para a vida dele. O homem peca. A partir dali o seu arbítrio está contaminado. O homem nunca mais teria condições ou terá condições
de responder livremente, ele sempre vai buscar o mal. Sempre vai buscar para o lado contaminado pelo pecado. E aí o Lutero, ele vem falando isso para a gente, ele vem lembrando a sua audiência, e ele vai lembrando de que quando o homem peca, a forma que o homem tenta resolver o problema, porque ele caiu em si que estava nu, ele faz com folhas de figueira uma roupa para si. Você já viu uma folha de figueira? Você já pegou numa folha de figueira? Ela tem pequenos espinhos, ela coça. O homem, a primeira coisa que ele tenta remediar, ele já remedia errado. Ele já faz uma roupa para ele incompatível, que ele não conseguiria fazer. Quando a gente olha em Gênesis 3:21, a gente vê que Deus então tira aquelas roupas do homem e os veste de peles de cordeiro, peles de animais. Ali Deus começa a mostrar para o homem que para consertar as coisas, um sacrifício foi requerido. Ali o homem começa a conviver com a morte. A partir de Gênesis 3, a morte começa a entrar na nossa equação. A morte começa a fazer parte da nossa vida. Em Gênesis 3:15, Deus vai dizer: olha, vem nascido de mulher, que vai ferir a serpente. Ela vai matar a serpente, mas ele vai ser ferido por ela. A partir dali estabelece o proto-evangelho. Ali já é um anúncio de Cristo Jesus. Todo aquele que colocar a sua esperança nessa promessa daquele que viria, do Messias que viria para consertar as coisas, será salvo. E aí Deus continua se apresentando ao homem. Quando a gente olha na narrativa bíblica, nós vamos ver que Deus se apresenta ao homem em momentos onde ele fala com o homem e ele dá ao homem sabedoria para decifrar enigmas, para escrever coisas, para construir coisas. Deus se revela, por exemplo, em Eclesiastes ou em Salomão, como o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Deus é o Deus da sabedoria. Deus se revela em conquistas, Deus até aparece em sinais, Deus aparece em maravilhas, Deus faz milagres para o seu povo. Mas tem um lugar onde Deus encontrava com o seu povo, aonde Deus podia ser de novo encontrado pelo seu povo. E esse lugar era um propiciatório dentro do tabernáculo. Lá em Êxodo 25, 22, diz assim: ali virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. É ali que eu vou falar contigo, no lugar de sacrifício, no lugar de redenção, porque o sacrifício garantia a redenção. E era ali que Deus se encontrava com o seu povo, era ali que Deus se encontrava com o sacerdote, era ali que Deus expiava o pecado do seu povo para mais uma temporada, era ali que Deus se revelava. Não tem como conhecermos a Deus sem passar pela cruz, sem passar pelo sacrifício. O Novo Testamento vai deixar bem claro esse conceito para nós, e ele vai dizer que o lugar de encontro entre o homem e Deus é a cruz. Deus encontra com o homem na cruz. Nós só podemos conhecer a Deus, irmãos, pela cruz de Cristo Jesus. Nós só podemos ser reconciliados com o Senhor pela cruz de Cristo Jesus. Não mais por um sacrifício de bois, de touro, mas sim pelo sacrifício feito no Gólgota. Deus se apresenta, e isso é loucura para esse público de Corinto. A mensagem da cruz, olha o versículo 18, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por que ela é loucura? Porque Deus se apresenta para nós em fragilidade, Deus se apresenta para nós em fraqueza, Deus para nós no cristianismo morre. Nós somos a única religião que ensina que para salvar a cada um de nós, o nosso Deus morreu. O nosso Deus se fez vulnerável.
O nosso Deus veio como um bebê. Daqui a poucos dias estaremos celebrando o Natal, estaremos celebrando a encarnação, o dia que o Deus do universo, aquele que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, aquele que sustenta tudo na sua palavra, que Paulo vai falar para a gente em Colossenses, aquele que ontem controlava todo o universo, todas as marés, todas as estrelas, todas as coisas. Ontem ele estava controlando tudo aquilo e hoje ele está numa manjedoura, chorando, precisando ser alimentada por uma mulher. Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, irmãos. E não tem como conhecer a Ele sem passar pela cruz. A Bíblia vai dizer para a gente que em todo o caminho de Cristo Jesus, Ele mirou a cruz. Se você lembra da nossa série de Marcos do ano passado, você vai ver que em todo o tempo Jesus está indo para a cruz. Ele está caminhando para a cruz. Ele está resolutamente decidido a morrer a morte que lhe estava proposta. Quando ele senta com seus discípulos e ele vai ensinar sobre a cruz, e ele vai dizer sobre tomar a sua cruz e seguir, e ele diz: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer em Jerusalém. Pedro diz para ele o quê? De jeito algum, de forma alguma. Por quê? Porque não tem sentido para o judeu o Messias morrer. O Messias tinha que matar, ele não tinha que morrer. O Messias tinha que consertar as coisas, nos livrar de Israel. Agora você vai morrer, uma morte vergonhosa, vexatória. Não, o senhor não vai morrer, fica tranquilo, nós vamos dar um jeito. Qual é a resposta de Jesus para ele? Para trás de mim, Satanás, inimigo, adversário. Você não entendeu nada. Eu tenho que ir para a cruz, eu vou para a cruz, eu vou caminhar para a cruz em todo o tempo. Nenhuma religião mostra isso. Por isso que é loucura para os gregos, por isso que é insano para os judeus, por isso que é inconcebível para o romano que mora em Corinto, que vem de uma cultura da guerra e de uma cultura da honra, de que quem é mais forte é mais honrado, e quanto mais forte, quanto mais vitorioso, mais poderoso você é. Mas aprove a Deus se revelar a nós na fraqueza de Cristo Jesus, morrendo naquela cruz do Calvário por mim e por você. Essa teologia coloca abaixo, derruba toda a nossa pretensão, toda a nossa arrogância, toda a nossa insensatez de tentar nos aproximar de Deus pelos nossos méritos e pela nossa força. É Deus que vem entre nós. É Deus que vem entre nós. Paulo vai dizer que Ele morreu por mim e por você, sendo ainda nós pecadores. Ele não esperou você se consertar, Ele não esperou você arrumar as coisas, Ele não esperou você estar pronto, você dizer, agora eu quero. Não, Ele morreu por você, ainda quando você está pecador, ainda quando você está no pecado. O Senhor veio até nós, se apresentou a nós, pendurado numa cruz, a mais vil da morte, está o nosso Salvador, derramando definitivamente sangue que nos redime. Na cruz, Jesus eficazmente paga o sacrifício requerido por aqueles que o Senhor intenta salvar. A cruz, ela é eficaz. Não precisa da cruz e de mais alguma coisa. Não precisa da cruz e de mais uma circuncisão, de mais uma oferta, de mais uma boa obra. A cruz é eficiente para salvar, eficaz para salvar aqueles a quem o Senhor decidiu fazer e decidiu salvar. Nós não temos como chegar a Deus sem passar pelo Gólgota. É Deus que nos salva, irmãos. Não somos nós que nos salvamos. O que Cristo fez no Gólgota, de forma clara e definitiva, alcança tudo aquilo que se propôs. Aqueles pelos quais Ele morreu são justificados, propiciados, redimidos e reconciliados. Nós não precisamos fazer mais escadas para isso. Ele já fez uma escada definitivamente por nós. Deus é conhecido e adorado na cruz, porque na cruz eu e você somos completamente perdoados. Olha que lindo isso, irmãos. Faz por um minuto uma reflexão sobre quem você é. Faz um minuto aí uma reflexão. Tenta achar alguma coisa
tão boa em você que Deus deveria dizer: ó, você merece o céu. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o potencial que existe dentro de nós. Naquela cruz, Cristo pagou o preço do pecado. Deus olha para nós e nos vê através do sangue de Cristo. Naquela cruz, irmãos, o diabo foi completamente derrotado. Essa é uma outra verdade que você precisa entender. Deus derrotou o diabo enquanto o sangue de Jesus escorria naquele madeiro. Paulo, interpretando isso, ele vai dizer que ele triunfou na cruz. E ele pegou todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você, cravou naquela cruz. E o diabo não tem mais acesso e não pode mais nos incomodar com isso. Nós vencemos a ele se estamos em Cristo Jesus. Você não precisa viver uma vida com medo do diabo, temeroso do diabo. Ai meu Deus, e agora? O diabo vai retalhar, vai voltar contra mim. Na cruz de Cristo ele foi derrotado. E se você estiver em Cristo, essa vitória é sua. Amém? Glória a Deus ou não? Amém. Na cruz ele derrotou o diabo. Na cruz ele triunfou. Na cruz ele venceu completamente. Na cruz ele se coloca como o único mediador entre o homem e Deus. Nessa noite nós vamos celebrar isso. Nessa noite, ao participar dos alimentos, nós vamos olhar para esse momento onde Cristo Jesus decidiu ir para a cruz, para onde Cristo Jesus decidiu morrer. E eu quero concluir com uma história que eu ouvi há uns anos atrás, e essa história nos desafia a caminhar tendo Cristo como nosso referencial maior e alvo final. Essa história é sobre um garoto muito pequeno que morava próximo de uma igreja que tinha uma cruz grande na sua fachada. E um dia esse garoto foi para um passeio com o pai, com a família, e ele se perde no meio de uma festa. E no meio dessa festa, perdido, ele é encontrado então por algumas pessoas que ali estavam celebrando na sua festa. Era um garoto de 4, 5 anos de idade, e eles começam a perguntar o nome do pai, se ele sabia o endereço, onde estava, e o garoto não sabia de nada daquilo. E aí eles, conversando entre si, perguntaram: como que nós vamos fazer para levar esse menino de volta para casa? Como que nós vamos fazer? E aí o menino puxa a barra da calça daquele senhor e diz para ele: me leva para a cruz, me leva para aquela cruz grande. Se eu chegar na cruz, eu chego em casa. Se eu chegar na cruz, eu chego em casa. Quando eu chegar na cruz, eu estou em casa. Assim é conosco, irmãos. Nosso alvo final é a cruz de Cristo. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, eu não sei como você tem se relacionado com Deus, mas eu quero te dizer o seguinte: o convite de Jesus passa pela cruz de Cristo. É na cruz que conhecemos a Deus. É na cruz que Ele se revela a nós. É na cruz que Ele se deixa conhecer a cada um de nós. É nessa cruz que o Senhor é exaltado, é celebrado e nos convida a viver com Ele.